Olá, amigos. Olá, companheiros de todas as partes do Brasil, do Rio de Janeiro, do Meier, do Engenho de Dentro, de Olaria, de Realengo, toda a nossa população que está realmente, não só no Brasil, né, no mundo, estamos atravessando um momento de rebaixamento do nível de consciência coletiva, né? A identidade coletiva está enfraquecida, a identidade coletiva está rebaixada devido à banalidade cultural, né? A banalidade científica, a banalidade médica, não é? A falta de informação precisa, a falta de informação clara, a falta de lucidez. Então, como o nível cultural está muito baixo nesse momento, a população fica muito vulnerável, né, à invasão de forças. E essas forças são forças obscuras, são forças violentas, são forças fetichistas, né? São forças que se governam pela compulsão, pelo descontrole, pela violência, pela opressão. Então, isso vai configurar o que nós chamamos de psicose de massas, né? A psicose de massas que claramente está acontecendo. E a psicose de massas, ela, como nas psicoses individuais, né? Como disse o Jung, o que acontece no indivíduo também acontece na sociedade, né? A psicopatologia individual é espelho da psicopatologia coletiva. O que acontece é a cisão entre dois polos da psique, né? Então, dois polos da psique que estão o tempo inteiro, né? Em noite, dia, dia, noite, homem, mulher, mulher, homem. Essa cisão se instala, né? Porque se cria uma ilusão que, através da eliminação do outro, você vai se dar bem, né? E isso pode parecer que se dá bem no curto prazo, né? Ali no desenrolar imediato dos acontecimentos. Mas no longo prazo, nós estamos vendo que está piorando, que está progredindo, né? O nível, a mortalidade infantil no Brasil está crescendo, né? O homicídio no Brasil está crescendo, o enrijecimento político está crescendo, o nível de exploração econômica está crescendo, né? Então, isso realmente está configurando uma emergência de saúde mental grave, né? E psicopatas no poder, né? A gente está nesse momento onde tem muito psicopata, existe um efeito psicopatiador, né? Onde as pessoas estão achando que esse tipo de comportamento é normal. E é normal porque os modelos culturais da mídia são psicopáticos, são competitivos, são comerciais, né? Os atores não se comprometem com o que falam, fazem papéis como quem trocam de roupa, e isso vai criando essa banalidade. A banalidade é o mal, né? A maldade é a banalidade, porque começa, então, a surgir toda uma série de fenômenos violentos, né? Fenômenos violentos em cima das populações que são invisíveis, né? Das populações vulneráveis, da população para gente que trabalha com, né, doença mental, que trabalha com população de rua, que trabalha com menor abandonado, que trabalha com criança abusada, né? Então isso tudo está crescendo, está aumentando em nome de uma ordem da gaveta vazia, né? Em nome de uma coisa que é completamente insana, né? Essas lideranças psicopáticas dizem que sabem o que estão fazendo e não sabem, né? Não sabem. Tanto não sabem que produzem a desesperança, produzem a mortalidade e a morbidade, né? A população adoecendo e adoecendo vulnerável, né? Paga o preço mais caro as pessoas que não têm informação, que não têm formação, né? Que não têm consciência, que não têm lucidez, né? Para poder se posicionar numa posição social menos destrutiva, numa posição social menos desfavorável, né? Então, isso é a introdução do nosso pensamento nesse momento, em julho de 2018, né? Crise de saúde mental mundial, onde está absolutamente claro que algumas estratégias, né, adotadas pelas políticas públicas fracassaram, né, de forma crassa, particularmente no atendimento das populações vulneráveis, das comunidades que estão pagando com a própria vida nesse momento, né? A mortalidade crescendo.
E também, do outro lado da sociedade desenvolvida, como eu estou aqui no Canadá e estou aqui, né, completando 3 anos de trabalho, né, 3 anos e meio de trabalho já, e a gente vai continuar, vou dar aula aqui no ano que vem, vou continuar fazendo o nosso trabalho. Estou voltando para o Brasil agora, mas a gente vê também um certo congelamento psíquico das pessoas, né? Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo doendo, né? Estamos vendo que a desgraça está acontecendo, mas há um certo congelamento psíquico, né? As pessoas estão congeladas psiquicamente. E esse congelamento psíquico é a neurose, né? É o que nós chamamos das desordens neuróticas, que são as desordens psicológicas, né? As doenças psicológicas com excesso de estabilidade, né? A pessoa sofre, não porque muda demais, como muda a doença mental violenta, a doença mental mais grave, né? As síndromes psicóticas. Ela sofre porque ela é muito estável e ela não consegue quebrar o padrão de repetição estereotipado, né? A estereotipia do afeto, a estereotipia da relação, a estereotipia das imagens, né? A estereotipia das dores. As dores se repetem de forma estereotipada, né? Então, são dramas típicos, dramas de novela, né? Traição, divórcios. Então, tudo isso acaba configurando essas síndromes que são ditas neuróticas. E parece que são essas síndromes ditas neuróticas que estão ligadas com a ideia de competição, né? De competição entre as pessoas, de que você tem que competir, que você tem que atacar o outro, que você tem que se defender do outro, né? Então, isso cria esse clima polarizado, esse clima competitivo. E esse clima polarizado, nós já sabemos, vai progredir para mais fragmentação e menos compreensão e menos organização e menos ações eficientes, mais corrupção da linguagem, corrupção científica, corrupção médica, e a gente vai ficar assistindo a nossa comunidade adoecer, né? Enquanto triunfam alguns profetas do Apocalipse, né? Alguns vampiros, né? Alguns poucos que montam em máquinas muito poderosas e fascinam toda uma população. Então, tudo isso é um momento de grande desafio, é um momento de grande desafio ideológico, é um momento de grande desafio científico, é um momento de grande desafio médico, é um momento de grande desafio para tudo que funciona se apresentar e mostrar o que é, como é, de que jeito pode ser. E nós, do Hotel da Loucura Online, né, que somos aqui a nossa sucursal, né, no Canadá, e que faz transmissões de esperança para a saúde mental, né? Porque, graças a Deus, nós temos uma experiência positiva, né? Eu poderia ficar me lamentando aqui, né? Mais ainda do que já fiz um pouco, para poder falar da saúde mental e tudo. Mas, graças a Deus, nós temos uma experiência positiva. Graças a Deus, nós sabemos o que nós fizemos. Nós temos agora 6 teses de doutorado em psiquiatria, psicologia, sociologia, 2 em antropologia e 1 em psicossociologia, né? Então, é difícil, né? Aí complica, né? Aí a gente tem que quebrar, né, o complexo de vira-lata, quebrar a síndrome da baixa autoestima do brasileiro, de povo subdesenvolvido, e fazer essa coisa acontecer, né? E fazer essa coisa se desenrolar. A gente conseguir colocar, né, a nossa própria saúde mental, a nossa própria autonomia nos eixos, né? E isso tem sido possível, porque se a gente fizer, né, ler um pouco mais além da página 2, né, chegar na página 3, a gente vai ver que teve o Paulo Freire, que teve a Anísio da Silveira. Eu estava ontem assistindo o vídeo na TV Senado do meu professor de psiquiatria infantil, o professor Jairo Werner Júnior. Professor Jairo Werner Júnior, que foi meu professor na UF, ele trabalha na UF, trabalha no Rio de Janeiro, é um médico brilhante, é um psiquiatra brilhante. E o Jairo, que falava de Winnicott, que, né, o grande nome aí da psiquiatria contemporânea, falava de Vygotsky, né, que é esse grande educador russo, e falava também da Helena Marinho, que foi essa grande educadora no Rio de Janeiro, que o Jairo trabalhou com ela e fez a sua experiência de psiquiatria como uma educadora. Então, ele fala
mostrando uma experiência limpa, clara, lúcida, né? E a gente tem experiências limpas, claras e lúcidas por todas as partes. O que está faltando mesmo é despolarizar esse ódio, né? Do coxinha, petralha, PT, PSDB, vermelho, azul, né? Gay, hétero, branco, preto, judeu, árabe, nazista, judeu, né? Negro. Né? Acabar com essas polarizações, que são todas ilusórias, tudo isso é construção psíquica, e a gente dialogar sobre o único assunto, que é saúde mental. E o único assunto da saúde mental é abuso infantil, né? E abuso contra as mulheres. Então, imediatamente, sair dessa loucura, dessa briga, e organizar as comunidades para proteger as crianças e proteger as mulheres e cuidar dos homens também, que estão mais agressivos e doentes do que outra coisa. Né? Então, isso precisa ser colocado. E o Jairo Werner Júnior, da UF, da minha escola, justamente falava disso no Senado, né? Falando disso, como é essencial que isso aconteça. Mas isso só acontecerá, conforme a nossa experiência já demonstrou, a partir da experiência cultural, não é verdade? Nós vamos ter que reformular a experiência cultural. Nós vamos ter que reformular a autoimagem que nós estamos consumindo hoje, na verdade, né? Eu acho que uma grande parte da doença mental, da psicose de massas, está ligada com essa autoimagem distorcida, né? Então, a mídia oferece artistas falsos, de beleza falsa, que vendem cartão de crédito, que vendem, né, cremes cosméticos, né? Para bancos, automóveis, petróleo, né? Para justamente iludir a população fica com a ética distorcida, né? Fica achando que o negócio é ser mau caráter, que o negócio é se dar bem, e aí isso repercute no cotidiano com horror. Né? Nós estamos vendo aumento da mortalidade dos pacientes psiquiátricos por envenenamento. Estão sendo envenenados, estão morrendo, que nem mosca, como acontecia no hospício, como acontecia, né, durante os tempos piores. Né? Então, a gente está renovando o nosso pacto de autoritarismo e corrupção através de uma cultura corrupta, através de uma cultura sem responsabilidade sobre o que fala, uma cultura desajustada, né? O gesto e a palavra desajustados, e isso produz a cisão psicológica, a cisão entre o que se fala e o que se faz, e nós estamos vendo esse processo aumentar e crescer. E isso, quando a doutora Anise já mostrou, que se você pega as pessoas, mesmo pessoas com doença mental avançada, grave, com longo tempo de internação, e oferece a essas pessoas um ambiente favorável, sincero, um ambiente de acompanhamento, de observação, de anamnese, né, de recolhimento das memórias e de expressão espontânea, né, de improvisação, a doutora Anise é muito clara nisso, começam a emergir imagens que são estruturadas, imagens que carregam símbolos, imagens que carregam memórias, imagens que carregam energia psíquica, imagens que vão te ajudar a compreender. E isso acontece com teatro, acontece com desenho, com pintura, com escultura, com literatura, com todas as mídias. Deve acontecer, a gente tem que melhorar o experimento com o vídeo, né? Mas isso deve acontecer com o vídeo também, né? Quando é feito por improviso. Eu, por exemplo, agora estou improvisando aqui, estou dialogando com vocês. Então tem uma certa fluidez de ideias que está aqui rondando a minha cabeça. E eu acho que a ideia mais forte é que passa, né? A ideia que chama mais atenção, que captura mais energia afetiva, é que vai passando. E isso o paciente psiquiátrico não sabe fazer, né? O paciente psiquiátrico, a pessoa que está pirada, que está louca, essa galera que está aí se porrando, né? Querendo porrar, matar, tal. A primeira coisa que eles perderam foi a autoescuta. Eles já não se escutam mais, eles já estão na fase da agressividade, de tentar resolver no braço o que não conseguiram resolver internamente, né? O que não conseguiram resolver se escutando, conversando consigo próprio e consensuando consigo próprio, sendo fiel a si próprio, né? Então, isso tudo vai acontecendo. E nós, quando a gente pega o nosso teatro, né, e nós não temos método, o método que nós trabalhamos é o método do Shakespeare, é o método do Goethe, é o método dos gregos, é o método da Nise, é o método do Jung, é o método do Jacques Arpin. A gente trabalha com o que funciona. Não tem isso de meu método. Tem muita gente aí vendendo fraude, entende?
dizendo que inventou método, de que, meus amigos, se alguém leu Hamlet, por exemplo, e é uma peça sobre teatro, uma peça sobre o método de teatro, tem toda uma descrição de teatro dentro da peça, a pessoa querer fazer um método, entende? O do Shakespeare aí dando sopa, não vai conseguir. Se tentar fazer melhor que o Shakespeare, vai demorar 1000 anos. E vai atrasar a pesquisa, vai atrasar os resultados, e isso só interessa a corrupção científica, a corrupção institucional, que está aí matando os pobres para sobreviver, né? Então, a gente precisa observar isso, sair do nosso ego de achar que está inventando alguma coisa e entrar para o caminho do que já foi feito. E nós, em agosto agora, estaremos, dia 27 de agosto, iniciando uma grande caminhada, né? Uma grande nova caminhada no Rio de Janeiro, onde nós vamos fazer, dia 27 às 19 horas, vamos fazer uma primeira ritualização, uma primeira celebração dos conteúdos mais importantes e dos autores da psiquiatria e da arte mais importantes que nós conseguimos pesquisar na nossa agenda. Então, dia 27 de agosto, nós vamos estar lá falando do Hans Prinzhorn, nós vamos estar falando do Osório Thaumaturgo César, que é o Prinzhorn, é a Anísio da Silveira da Alemanha. O Osório César é a Anísio da Silveira de São Paulo, né? Que é anterior, é pioneiro a ela, né? O Eric Cunningham Dax, que é o Anísio da Silveira, que fez museu, todos fizeram museus do inconsciente, né? Em Londres e na Austrália. O Eric Cunningham Dax morreu com 100 anos, né? Morreu na Austrália, é secretário de saúde mental na Austrália. Salve Sueli, salve Sueli. Nós estamos na ação, que a gente não para. Vamos falar também do professor John Wyer Perry, que trabalhou com psicose aguda na Califórnia, era amigo do Jung, era amigo da Nise, e ele falava que a atividade psíquica estava organizada em dramas rituais de renovação. Vamos falar do professor Lula Vanderlei, que eu tive o privilégio de conhecer, trabalhar, né, de estar com a gente lá no Engenho de Dentro, é o fundador do Espaço Aberto ao Tempo, é o atual diretor do Espaço Aberto ao Tempo, continua 30 anos de resistência, e Lula, como ele próprio diz, ele aplicou a Lygia Clark, aplicou a arte da Lygia Clark na clínica da psicose, e tem resultados maravilhosos, né, históricos na história do Brasil e na história da psiquiatria. Vamos falar do professor Jacques Arpan, que também é meu orientador e também contemporâneo, está em Genebra, e tem um grande trabalho de antropologia do teatro, antropologia da psiquiatria, mostrando que são uma só e mesma coisa, que através do trabalho de performance, a medicina é uma profissão retórica, a medicina é fazer o discurso correto, encontrar com o paciente correto no contexto correto. Então, a medicina é uma performance career, né? É uma carreira de performance. A gente é performático, a gente faz teatro no consultório, a gente faz teatro no hospital, faz teatro na praça pública, faz teatro em todo canto. E quanto melhor for o teatro que você fizer, melhor o paciente vai ser compreendido, vai compreender, e nós vamos nos comunicar e resolver. E também o outro autor que nós vamos falar também é o professor Fred Hicklin, que trabalha hoje na Jamaica, com o projeto Dream a World, que é um projeto que trabalha em 70 escolas, fazendo educação cultural de crianças, né? Educando para a sanidade e não educando para a loucura. Certamente esse é o desafio, sendo que a cultura é a mãe da educação e a educação é a mãe da saúde. Então isso vai acontecer no dia 27 de agosto, às 19 horas. Venham todos lá. Nós vamos trabalhar com contribuições abertas, contribuições da comunidade, vamos atender a todos e vamos convidar a todos a se envolver nos nossos dramas rituais de renovação, que são dramas, espetáculos, que não tem nada novo, é as Bacantes de Eurípides, é o Shakespeare do Hamlet, é a Anísio da Silveira, que também é o Jung, que por sua vez é o Paracelso, é o Hipócrates, entende? Então está tudo ligado, né? A gente não pode estar nessa ilusão de que nós estamos vivendo alguma coisa nova. Nossa espécie tem 3 milhões de anos e os sistemas vivos nesse planeta tem 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos nós estamos nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. Ou seja, nós temos certeza que vamos morrer e temos certeza que vamos renascer. E não vamos escapar do que nós estamos construindo aqui. Então a espiritualidade é o que nós estamos construindo aqui. O que fica de eterno é o que nós estamos construindo aqui. Então dedique-se ao que você está construindo aqui, como se fosse o paraíso ou o inferno.
Porque quando você morrer, você vai renascer e vai voltar e reencontrar a sua cultura, reencontrar os seus descendentes, e eles vão te reencontrar dessa maneira. Então, é preciso responsabilidade nesse momento sobre o que se fala e sobre o que se faz. Muita loucura espalhada, muito vigarista se passando por alquimista, entendeu? Eu acho que vai rolar, o Deb, o Eric Dana, que é nosso colaborador lá no Rio, ele está se voluntariando a providenciar a transmissão ao vivo, acho que vai rolar, e vamos começar a trabalhar aí todas essas frentes, né? E isso inaugura, então, o primeiro dia de trabalho da clínica. No dia seguinte, a gente já cai na oficina, no curso de teatro, né, que vai durar 4 meses, e também, nessa segunda-feira, abre 4 meses. Nós estamos abrindo 4 meses de temporada no Rio de Janeiro. Nós vamos de 27 de agosto à primeira semana de dezembro, e nós vamos fazer o curso de arte e saúde, né, sendo essa palestra de inauguração, que depois segue com o curso, né, às segundas-feiras à noite. Depois, nas terças-feiras, nós vamos entrar na nossa velha oficina de ação expressiva, né? Que todo mundo já fazia no Hotel da Loucura, todo mundo fez aqui no Canadá, fizeram no México, eu já rodei o Brasil inteiro com isso, não tem segredo, tem método. E nós vamos fazer, então, na terça-feira, 16h30, lá na Teatro Clínica, Rua Maranhão 382, a nossa oficina de ação expressiva, e nós já temos uma peça em curso, né? Que é a Lila do Goethe, que é uma peça que fala da cura psíquica através do teatro, escrito em 1818, que é uma aula de psicologia junguiana, uma aula de teatro, uma aula de alquimia, uma aula de dramaterapia, que nós vamos cair de boca na Lila, que quer dizer peça sagrada em sânscrito. Então, nós vamos estar iniciando 28 de agosto. Venham todos, a hora é essa, o desafio é aprender o método e reproduzir esse método com responsabilidade, e como saúde mental da comunidade e produção da saúde mental. Então, isso vai ser na terça. Na quinta-feira tem o segundo ensaio da semana, né? A segunda sessão de dramaterapia da semana, a segunda oficina de ação expressiva da semana, terças e quintas, como a gente já faz há 9 anos, né? Nós estamos só reforçando e recomeçando, né? Uma coisa que já acontece nesta comunidade do MEIA, do Engenho de Dentro, há 9 anos. Então não vai ter segredo, esse que é o segredo, né? Não ficar inventando, não ficar pulando de galho em galho, mas ir fazendo a mesma coisa sempre, desenvolvendo, fazendo tese. 6 teses, salve Dali, Dali do Hotel da Loucura também, né? Era membro do Hotel da Loucura. E aí, isso nas quarta-feiras eu vou atender os pacientes, vou atender as famílias, vou fazer, talvez nós vamos fazer na feira, tudo, né? Vamos deixar essa agenda da quarta-feira aí flexível. E na sexta-feira, às 16 horas, é um dia muito importante também, que vai ser a nossa reunião científica. A reunião científica aberta, a reunião de arte e ciência, da UPAC, mas onde nós vamos avaliar, examinar, checar o que nós estamos produzindo, ver os documentos que nós estamos produzindo, as fotos, as imagens, os filmes, os relatos, as anamneses, as histórias. E, a partir daí, nós iremos publicar tudo isso, porque a nossa obrigação científica é publicar tudo que a gente encontra, tudo que a gente vê, e para que o problema seja corrigido, não é isso? Então, nós vamos fazer essa reunião científica. Nós vamos tentar gravar. Nós vamos gravar, com certeza, Sueli. Vai ser na rua. Aí eu começo o teatro. 28 de agosto começa o teatro. A gente já deve descer de cortejo. Já deve ter alguma coisa. Tudo depende da comunidade, né? Tudo depende da comunidade. Então, na sexta-feira, 31 de agosto, a gente abre essa oficina aberta de arte, ciência e saúde mental, que é uma oficina para compreender a ciência do que nós estamos fazendo, a arte do que nós estamos fazendo, estudar o Spinoza, estudar o Jung, estudar o Maturana, estudar os autores importantes, né, para uma libertação psicológica, para uma libertação psíquica, num momento de crise como esse. Vamos, Adriano está em São Paulo, venha, entende? Venham todos, é a hora de juntar geral e fazer esse discurso claro, contundente, coletivo, reprodutível. E trazer o meio da cidade do Rio de Janeiro, que é o MEIA, para um movimento coletivo, comunitário de saúde mental, de crescimento, de desenvolvimento das personalidades, de freamento dos abusos infantis, de freamento dos abusos contra as mulheres, para que a gente possa fazer isso. E nós fizemos isso no Hotel da Loucura. O Hotel da Loucura, que aconteceu dentro de um hospício, né, que mata os pacientes envenenados, aí, à torta e à direita,
é o milagre, porque nós já consideramos o milagre do método, né? O milagre da arte e da ciência. Não tem segredo, tem método. Onde tem segredo é obscuridade demais. A gente tem que ter clareza nesse momento. E, finalmente, no dia 3 de setembro, a gente abre com a 7ª semana Chaves, a primeira semana Chaves da clínica, que vai acontecer o nosso método de teatro, que é um método consagrado internacionalmente, né? Já foi para todos os lados, que não é meu esse método. Esse método é o método do Arthur, é o método do Shakespeare, é o método do Spinoza, é o método do Amir, é o método da Nise, que também não é deles, é do eterno. A energia que nós estamos trabalhando é eterna, não é do ego. A energia que cura não é a energia do ego, é a energia do eterno. Então a gente tem que se conectar com o eterno. E o teatro é o eterno. O movimento permanente é o eterno. Então, através desses dramaturgos, que são dramaturgos libertários, né, dramaturgos críticos, né, o Shakespeare, o Brecht, né, o Eurípides, né, que era um feminista na Grécia Antiga, a gente consegue mobilizar canções, danças, gestos, imagens, que são imagens ativadoras do inconsciente coletivo, imagens arquetípicas que movimentam o nosso psiquismo. Se vocês forem olhar os nossos filmes, que estão todos online, vocês vão ver sobre isso. Particularmente o filme que João Lima fez em 2015, que é o Teatro Ritual de Dionisos a Spinoza, né? Onde a gente reativa realmente uma ritualidade, e isso estava no máximo no Hotel da Loucura, né? Dentro do hospício, que é um lugar marcado pelo abuso, pela morte, pela tortura, um movimento como esse floresceu. Floresceu porque transformou as relações de poder, transformou os doentes em artistas, como a Nise fez um dia, né? E que o seu trabalho também foi meio desativado, né? Tá tudo meio meia boca. O pessoal tá achando que é isso, que é Glória Pires, né? Que vai lá, tira selfie com a diretora, que tá aí fazendo essa política de genocídio da classe pobre, e que fica tudo igual, né? Ninguém se preocupa com os pacientes. Então, nós agora vamos poder mostrar que o nosso grupo, primeiro tudo está íntegro, né? A nossa Miriam, a atriz Miriam, tesoureira, o Rei Reginaldo, o nosso querido Pelezinho, que hoje né, tem sua casinha, alugou sua casinha lá em Marechal Hermes, né? Então, tudo isso, e tem outras pessoas do grupo, tem outras pessoas que estão envolvidas, né, que são provas vivas. Nós somos provas vivas que a reformulação da cultura, a reformulação das imagens, que o contato com essas imagens arquetípicas, o contato com essas imagens eternas, realmente são capazes de descolonizar a nossa mente dessa Hollywood, desses vampiros, né, com boa aparência, mas nenhuma essência, né, de todo esse sistema cultural decadente que está produzindo esse apocalipse aí na humanidade. Então a gente volta para o Rio de Janeiro com essa certeza de que nós vamos conseguir continuar o nosso trabalho, graças a Deus, numa base 100% comunitária, né, trabalhando conosco, entre nós, por nós, pela cultura brasileira, né, buscando a união do povo, a compreensão do povo, o diálogo, né, e também sabendo quem são os vampiros, né, porque nós já temos aí longos anos de trabalho no Rio de Janeiro, né, principalmente, e nós já vimos muito a vampiragem, a malandragem, né, a pilantreba, né, a pilantreba carioca, que é muito extensa, muito, né, desenvolvida. Então nós já sabemos tudo, nós já sabemos quem dança, quem canta, quem faz poesia, quem fala, quem não fala, quem finge, quem não entra, quem finge que entra, quem diz que vai fazer na hora da crise, entrega o jogo, não é? Então tudo isso são experiências, né? A experiência é tudo aquilo que dá errado, né? Então a gente teve muitas experiências e agora nós vamos com método, com clareza e com diálogo, com escuta, né? E eu estou muito feliz de retornar ao Brasil para poder entrar em contato com minha gente, entrar em contato com a minha família, entrar em contato com a minha comunidade, entrar em contato com a minha sombra, né? Eu acho que essa caminhada aí, que, né, a gente está completando 9 anos de trabalho em psiquiatria, né? 7 anos no Brasil, 3 anos aqui, né? 6 anos no Brasil, 3 anos aqui no Canadá, na psiquiatria transcultural da McGill, né? Eu estou dando aula de arte e psiquiatria aqui, vou dar aula no ano que vem aqui de arte e psiquiatria. Então está tudo dando certo. Nós temos 6 teses de doutorado, né? A tese do Felipe Magal de antropologia, do Luciano van der Goltz
em antropologia na Santa Catarina, a Juliana Oliveira Campos na Califórnia, o nosso querido Guilherme Gonçalves na sociologia da PUC e eu na psiquiatria transcultural da McGill. Ou seja, entrou, foram 5, né? A Louise Rosenberg fazendo a tese dela sobre o nosso trabalho aqui em Montreal, na psicossociologia da Universidade do Quebec. Então, vocês vejam que só não viu quem não quis, né? E agora será esse grande momento de ações culturais para a liberdade, de novas formações, de novas gerações de atores, de novas gerações de artistas para as suas comunidades, para que a gente eleve a autoestima, né? E que a gente seja capaz de fazer um movimento cultural de qualidade, um movimento que o povo brasileiro esteja precisando, um movimento que ajude as pessoas a desenvolver a lucidez. O que está faltando agora é lucidez. Nós temos que ter lucidez acima de tudo. Lucidez antes de qualquer coisa. Porque essa falta de lucidez nos leva a uma ação autodestrutiva. E isso está acontecendo, mas assim, o tempo todo. Está governando a política, está governando a medicina, está governando as instituições, né? E a gente, eu recebo, atendo muita gente e recebo histórias que são muito holocausticas, né? Histórias de holocausto acontecendo com as populações vulneráveis do Rio de Janeiro, né? Envenenamentos, mortes súbitas, né, que acontecem nos serviços públicos, que acontecem nas redes públicas de saúde, e isso realmente é muito vergonhoso. Isso é o homem destruindo o homem, é o ser humano destruindo o ser humano, e quem paga a conta é o negro, é o pobre, é a pessoa que não tem como se defender, é a pessoa que não tem experiência, né, não teve educação, né, é massacrada nesse mundo letrado, nesse mundo cibernético que a gente vive. Então, tudo isso precisa ser visto e a gente tem que fazer isso no território, cada comunidade. E a nossa teatro clínica se constitui desde já como uma escola de psiquiatria transcultural, de dramaterapia, de teatro de qualidade, né? De um drama de qualidade, de um atendimento de qualidade, de escuta, né? de nós próprios e das pessoas que estiverem em situação vulnerável, para que a gente possa organizar a nossa comunidade de forma mais humana, e de forma mais efetiva, de forma menos destruidora, autodestruidora, né? Cada paciente psiquiátrico desse que morre, cada cracudo desse que morre, cada pessoa vulnerável dessa que morre, nós ficamos um pouco mais brutos. E vamos ficando um pouco mais brutos. Porque junto com essas pessoas morre a nossa subjetividade, morre a nossa loucura, morre a possibilidade da gente conhecer a nossa loucura, da gente entrar em contato com as nossas sombras, de entrar em contato com a história daqueles que são os mais vulneráveis da nossa comunidade e que sofrem os maiores ataques e que sofrem os piores problemas. Então, ao mesmo tempo que esses homens abusadores estão aí no governo, no poder, destruindo tudo, estão promovendo, né, o genocídio da população e continuam abusando de crianças e continuam abusando de mulheres, de modo que vai produzir mais homens violentos, mais homens perversos, e é nessa espiral do Fausto que nós estamos presos, né? E a partir disso, a gente organiza a comunidade, né? A partir dessa lucidez, dessa compreensão, a gente organiza o nosso grupo, a gente organiza a nossa coletividade, organiza o nosso saber e organiza a nossa cultura, né? O mais importante de organizar a coletividade é poder organizar a cultura. E a cultura é que vai posicionar essas sombras e essas luzes, esses demônios e esses anjos que todos nós carregamos dentro de nós. E nós vamos ver que tudo isso é um drama ritual de renovação, né, de morte e renascimento, e que a execução mais adequada e mais compreensiva e mais expressiva e mais clara desses dramas rituais vão nos dar maior controle psicológico e maior capacidade de organizar a nossa própria ação, né? Então, o Spinoza, né, que é o nosso principal autor da Nise também, né, ele fala, primeiro de tudo, tem que compreender os próprios afetos. Se compreender os próprios afetos, muito provavelmente vai compreender o mundo, né? Então, compreender o próprio afeto. Se eu compreender a mim próprio, se eu compreender as minhas idiosincrasias, as minhas implicâncias,
as minhas raivas, os meus ódios, eu vou poder me posicionar de forma mais livre, de forma a mudar o que eu não quero na minha ação, né? Na construção da minha imagem, na construção do meu afeto, na construção da minha cultura. E isso a experiência já demonstrou, né? De vários autores, de vários professores, de vários pesquisadores, que a cultura, a doença mental é uma produção da cultura. Todas as doenças são produções da cultura. A Susan Sontag publicou um livro na década de 78, né? Década de 80, que fala a doença como metáfora. É um livraço, todo mundo devia ler. Então, a doença é uma metáfora. Eu publiquei ano passado a doença como oráculo, né? Dizendo que a doença traz informação sobre nosso processo, traz informação sobre o nosso modo de viver, traz informação sobre a maneira como a gente vê o mundo, como a maneira como a gente vê a nós próprios, né? Então, se essa informação é compreendida, você é capaz de corrigir a maneira de viver que te fez adoecer, né? A tua doença é resultado da tua maneira de viver, da tua cultura. Então, se você mudar a tua maneira de viver, mudar a tua cultura para uma maneira mais... Aí qual é o segredo? O segredo é exercício físico regular, né? Com método. Dieta herbívora. Né? Dieta herbívora trata tudo, é bom, dá energia. E não herbívora ortodoxa, mas tem que ser uma predominantemente herbívora. Isso é demonstrado em todas as evidências. Para a saúde mental, o teatro, né? Que é uma forma total de arte, de música, dança. É um ritual, é um drama ritual, que é a maneira como o nosso psiquismo está organizado. E a música, para contribuir para a higiene psíquica, né? E para a formulação das imagens. E a expressão livre. Cada comunidade tem que ter um museu de imagem do inconsciente, com seus artistas produzindo. Cada comunidade tem que ter um teatro com repertório da comunidade. Cada comunidade tem que ter escola de samba para desfilar no carnaval. Cada comunidade tem que ter escola de período integral, manhã, tarde e noite, para os adultos que não estudaram. Tem que ter esses serviços mínimos. Agora, por que a gente não tem? Se nós temos comunidades que são tão densas e tão populosas, e tanta gente ali podendo fazer coisas. Por que não tem? Porque nossas comunidades estão divididas ideologicamente. Estão divididas de forma artificial. Foram capturadas pelo ego demoníaco da mídia e a psicose de massas que entra com isso. Então, aí é que entra o nosso trabalho, historicamente, dizendo, reativando todos esses ancestrais que nós já falamos, e nós vamos fazer essa reorganização, ajustar o gesto à palavra e ajustar a palavra ao gesto, como nós já fizemos dentro do hospício. Se funcionou dentro do hospício, muito provavelmente vai funcionar na comunidade que está menos doente do que o hospício, obviamente. Então, é isso, meus amigos. Eu queria passar essa agenda do dia 27 de agosto, 19 horas. Cheguem junto, que ali nós vamos fazer uma panorama, né? Uma panorama da arte da psiquiatria, por onde nós vamos caminhar nessa história. E depois a oficina de teatro, onde nós vamos montar a Lila do Goethe, que é uma peça maravilhosa, teatro pra caralho, negócio incomparável, né? Para curar mesmo, dramaturgia de cura. E depois a reunião de sexta-feira, que vai ser a reunião da reflexão, do trabalho, e aí começa 4 meses de repetição disso toda semana. Sendo que na semana seguinte, nós vamos fazer a oficina Chaves, a 7ª oficina Chaves, de 7 dias de duração. E é tudo livre, a contribuição é livre, nós vamos receber todo mundo lá no Meia. E Miriam é a tesoureira, ela já executou essa função em março agora, 2018, está consagrada. Ela vai fazer a tesouraria e o trabalho de atriz, né, que ela faz, também que ela precisa fazer. E Pelezinho vai estar junto, o Reginaldo, a nossa presidenta Zezé Moraes, né, que está abrindo sua casa, abrindo seu útero para a sua comunidade, para o seu povo, para a cultura do seu povo. Isso é muito importante e é um bom sinal. A gente já entra no inconsciente coletivo por aí, né, pela Casa da Família, que é onde tudo acontece, né? A Casa da Família é onde todos os dramas rituais de renovação se instalam, né, na cabeça da criança e na cabeça das pessoas. E vamos fazer uma revisão dos nossos métodos, dos nossos atores, mais uma vez celebrando que não tem segredo, né? Que nós estamos fazendo uma coisa que é boa, bonita, barata, eficiente, não tem contraindicação, né? É o que me curou das minhas doenças, que eu sofri na medicina, e é o que curou todos os meus pacientes, todas as pessoas que trabalharam comigo. Já produzimos 6 teses de doutorado e vamos continuar produzindo porque nós não baixamos a cabeça.
nós não baixamos a cabeça para psicopata. Psicopata diagnosticado, está cheio aí no Rio de Janeiro, está cheio no Brasil. Nós sabemos quem são, não tem segredo, pô. Todo mundo sabe. Toda a comunidade sabe quem são os seus assassinos, quem são os seus ladrões, quem são os seus perigosos. E essa gente tem que ficar em cima deles 24 horas por dia, tem que olhar eles o tempo inteiro. Porque se eles sentirem que o olho da coletividade saiu de cima deles, eles vão fazer. Então isso exige uma organização coletiva extrema para acontecer. E não é só problema da polícia, não é só problema dos bombeiros, não é só problema da prefeitura, isso é problema de todos. A saúde mental é problema de todos. E os policiais estão totalmente vulneráveis nesse momento, em termos de saúde mental. Estão pirando, estão matando aí, né, torta e direita. Estão morrendo à torta e direita. A população vulnerável está explodindo, né, de loucura. Isso explode na mão dos policiais, né? Isso explode na mão dos bombeiros. Depois vai explodir na mão dos profissionais de saúde mental, que também estão pirados, explodindo, não estão vendo os pacientes morrer envenenados, né? Então, o que explode na saúde mental vai explodir onde? Vai explodir na gestão de saúde e vai explodir na prefeitura, é óbvio. Você acha que essas energias vão parar na cabeça de alguém? E aí é que entra o psicopata, né? O psicopata, ele é aquele que não tem sensibilidade, é aquele que acaba sentando numa posição de decisão, acaba sentando numa liderança, né, irrefreável, competitivo, e aí ele fala, não, vamos matar mais, vamos roubar mais, eu quero mais. E aí é que exigiria a organização coletiva, e aí é que exigiria a nossa capacidade de se comunicar, de identificar os problemas. Obrigado, Betânia Bulhões, obrigado, Fatinha Babini. A gente é do tal da loucura, todos nós, né? Todo mundo sabe o que nós estamos falando e todo mundo sabe o que nós fizemos. Então, aí é que vai ser importante a nossa capacidade de comunicação, a nossa mídia própria, os nossos novelas, nossas novelas. Assistam a novela, assistam nossos filmes, que daí vai gerando outros exemplos culturais, vai gerando outras possibilidades, vai trazendo outras histórias, vai trazendo outras memórias, que são as histórias reprimidas do nosso povo. O povo brasileiro tem memórias reprimidas. O povo brasileiro tem traumas históricos reprimidos. O povo brasileiro é o povo da escravidão, é o povo do genocídio em curso, é o povo onde nós sofremos uma inquisição de 385 anos, uma inquisição católica sanguinária de 385 anos, entende? Onde nossas famílias foram humilhadas e são perseguidas. Hoje nossas famílias são humilhadas por maus serviços públicos. Bonjour, Luiz Macher. Né? Então, isso tudo acaba sendo os traumas do Brasil que não se resolveram. E aí vai pegar e vai querer resolver trauma na porrada, na polícia, na bala. Só piora. Só piora. Né? A experiência demonstra, só piora. E está faltando psiquiatra? Não está faltando psiquiatra, não. Tem um monte de psiquiatra bom aí no Rio de Janeiro. Tem Lula Vanderlei, Gina Ferreira, o Jairo Werner, da UF, que está há 30 anos falando contra o abuso infantil, falando de educação. Né? Tem a Nise, que morreu há pouco tempo. Tem o Ulisses Pernambucano, tem o Osório César. Tem um monte de gente que fez grandes experiências. E o que está faltando, então? A gente se olhar no espelho. Né? Como diz o Shakespeare, estamos assustados demais para olhar para nós mesmos. Então temos que nos olhar no espelho e reconhecer o que nós fizemos e o que nós não fizemos. E o que nós precisamos fazer, mas usando as experiências dos ancestrais. Não podemos ir contra os ancestrais. O que os ancestrais fizeram de correto tem que ser realizado. Senão a gente vai contra nós próprios. Né? E inventa pólvora. Inventar pólvora é uma desgraça. Querer inventar uma coisa nova, ao invés de restaurar o que deu certo no passado, é uma desgraça. Ainda mais para coisas antigas, como medicina, como teatro, como música, como dança, como saúde mental. Saúde mental é das antigas, meus amigos. Nós temos saúde mental na história da humanidade. Temos organizações coletivas coesas. Isso vai se quebrando, vai se partindo, vai se fragmentando, né? Então, isso precisa ser pensado. Então, meus amigos, é isso que eu queria comunicar a vocês e dizer que nós estaremos no fronte do Rio de Janeiro, no meio da cidade, no Meia, no dia 27 de agosto, às 19 horas. Cheguem lá, venham lá, a casa é grande, tem espaço, ainda tem muito, né, muito trabalho pela frente, muito o que fazer, mas nós queremos transformar
esse espaço num espaço de saúde mental comunitária, de cultura de qualidade, de desenvolvimento de Universidade Popular de Arte e Ciência, continuando a experiência dos últimos 9 anos, que vai completar 10 anos em 2019. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e agradeço a vocês pela audiência e vamos continuar trabalhando.